Olá, pessoal, boa noite. Convido vocês a irem chegando por aqui. Hoje a gente vai fazer uma live bem legal falando sobre cálculo de receitas para cervejeiros caseiros. Boa noite, pessoal. Ó, a Serva Carioca já está aqui. Vamos tentar achar. Cadê? Pronto, Pedro. Te aguardo entrar. Olá, pessoal. Que legal que vocês estão chegando. Muito contente de estar aqui com vocês. Vou esperar o Pedro entrar para a gente se apresentar um pouquinho. Entre, Pedro. Espero que todo mundo esteja com a sua cervejinha na mão. Oi, Pedro. Já te convidei. Aceita aí. Pode aceitar. Estou te esperando aqui dentro. Aqui dentro é ótimo. Dentro do telefone. Para mim aparece ainda como aguardando, Pedro. Vamos tentar de novo. Todo mundo pegando sua cerveja. E eu vou aqui mandando o convite de novo. Mandei novamente. Ah, agora foi. Agora foi. Conseguimos! Tudo bom? Olá! Tudo bom, Pedro? Tudo jóia aí contigo? Tudo bem. Nossa, você tá com mais casaco que eu aí no Rio de Janeiro Tá, que em Porto Alegre? tá frio aqui. Que temperatura, Pedro? Bom, na Pode passar verdade, vergonha. eu moro na Gávea, aqui no Rio, e a Gávea é um pouco mais fria do que outros lugares, né? Então, Tá eu acho bom. que é isso também. Aqui Não engana precisa, bastante. não precisa passar a temperatura pra você não passar vergonha aí, então. É verdade, é verdade. Pro carioca Bem, fez 20 graus, já tá gelado, né? nossa, tá congelando. Já fui aí pro Rio num feriado de finados e, nossa, dei um puta azar, só choveu, etc. Acho que tava entre 18 e 20 graus. Tinha gente de jaqueta de couro, luva, eu dava É risada. assim mesmo, é assim mesmo. Mas eu sei o que é frio. Eu morei no Colorado um bom tempo, né? Que foi onde eu Nossa, comecei a conhecer cerveja artesanal e é outro mundo. Lá a gente pega boas temperaturas abaixo de zero. que vidão, hein? Imagina morar um tempo no Colorado. Mas, Ah, Pedro, maravilhoso. por Diga. favor, para quem não te conhece, conta aí pra gente quem é o Pedro nessa noite. Tá certo. Bem resumidamente, né? Que essa parte a gente tem que fazer rápido. Mas eu sou Pedro Ribeiro, né? Comecei a mexer com cerveja artesanal por volta de 1996, justamente quando eu morei no Colorado, né? Naquela época estava tendo um boom de cervejas artesanais, em Denver especialmente, né? Era incrível, cada lugar que você ia, cada quarteirão você tinha dois, três brew pubs. Que E ano que foi isso? isso foi em 96, 97, e eu voltei em 2002. Caramba, já Na, tinha tudo isso? já. Hoje é muito mais, mas naquela época tinham muitos, assim, em Downtown Denver, tinham muitos, assim, pubs, né? Brew pubs não eram tantos, mas já tinham alguns. E eu lembro que eu Caramba. entrei a primeira vez num brew pub chamado Wine Cup, e quando eu entrei lá, eu achei que era decoração. Eu vi aqueles tanques fermentadores, e eu falei pro meu amigo que estava me levando, americano, eu falei, pô, que legal a decoração, parece até uma fábrica. Ele disse, não, isso aqui é uma fábrica, né? E eu falei, mas não é Uau! possível, isso aqui é um bar. Enfim, aí depois eu voltei em 2002, muito animado com aquilo tudo, já tinha tido uma primeira experiência de braçagem, né, com esse meu amigo, e, e aí eu comecei a perturbar alguns amigos, botando uma pilha para que eles topassem fazer cerveja artesanal. Isso foi em 2002, 2003. E aí dois amigos toparam, a gente começou a produzir, era complicado, não tinha insumo, não tinha nada na época, né? A gente tinha que meio que se virar. Mas a gente começou a fazer, e logo depois, um ano depois, a gente resolveu montar um curso de cerveja da Confraria do Marquês, porque a nossa ideia era que mais pessoas estivessem produzindo. Naquela época, muito poucas pessoas produziam. A gente encontrou mais algumas que já estavam mergulhando nesse universo, como o Ricardo Rosa, que já foi colunista da cerveja também, da revista também,
o Sérgio Fraga, né, pioneiro também na cerveja artesanal, aqui no Rio de Janeiro especialmente. E a gente começou a se encontrar, e com os alunos do curso também da confraria, a gente então, depois de alguns encontros, resolveu fundar uma associação cervejeira, e foi aí que surgiu a Acerva Carioca, que foi a origem de tantas outras acervas aí espalhadas hoje pelo Brasil, e a própria Acerva Brasil, né? E aí, enfim, continuei dando cursos com a Confraria do Marquês, e em 2015 eu resolvi que ia me dedicar integralmente à cerveja artesanal. E aí eu tinha uma agência de comunicação, eu fechei a agência de comunicação e comecei a trabalhar totalmente com cerveja artesanal, dando consultoria para brewpubs, pubs, fábricas em geral, cervejarias, treinamento, e consultoria de uma forma geral, tanto na produção, fábrica, como também na gestão. Que legal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, então, meu nome é Rosária Pentes Pacheco, eu sou de Porto Alegre e eu tenho uma nano cervejaria cigana, até estou tomando uma cerveja minha num copinho da Hildegard também, Hildegard. fazendo o merchan, e também sou consultora, né? Principalmente em função de análise sensorial, essa parte da qualidade, né, da análise sensorial. O estudo surgiu também em função de eu ser juíza BJCP, então eu curto isso pra caramba, né? E comecei como sommelier e enquanto estava sommelieria comecei a aprender a fazer cerveja na panela. Então o coração do caseiro nunca vai embora, né? A gente não abandona. Não, jamais. Jamais. Essa é uma parte muito legal de troca, assim, e essa coisa da confraria que você falou, né? A própria serva, essa comunidade, essa troca. A gente já falou rapidamente isso para combinar um pouquinho o jogo mais cedo, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E a gente então tá aqui hoje para falar, depois de uma primeira live que eu fiz junto com a Júlia Reis da Sinatra, tipo, o basicão para quem, tipo, se entendeu querendo começar a cozinhar, né? Fazer cerveja em casa. Daí surgiram muitas dúvidas sobre, tá, eu quero fazer cerveja, até tenho os equipamentos, mas como é que eu sei como fazer? Como é que eu acho uma receita? Como é que eu desenvolvo uma receita? Então, o Pedro vai... Nós juntos, né? Mas eu vou pedir para o Pedro construir muito junto isso, da gente começar a explicar para as pessoas, ok, eu quero fazer cerveja, aonde eu busco receita, aonde eu busco um software, como é que funciona, assim, para calcular uma receita, ou, pelo menos num primeiro momento, procurar, né, Pedro? Vamos começar? Vamos. E é muito interessante, né? Mais cedo a gente estava conversando, né, Rosário, e você falou que um número grande de pessoas, né, após essa questão da pandemia, né, quando começou esse momento nosso aí, que todos nós estamos vivendo, parece que aumentou o número de pessoas interessadas, né? Esse isolamento, né, essa reclusão das pessoas tem feito as pessoas buscarem mais essas práticas, né? Exatamente, o pão, né, a prática de produção de pão também está começando a crescer demais, enfim, e a cerveja não poderia ser diferente, né? Como a gente falou, a cerveja, esse interesse pela cerveja artesanal aqui no Brasil, já houve outras épocas em que esse interesse aconteceu, mas assim, para valer, né, que acabou culminando com esse movimento todo que até hoje perdura e se expande, a gente viu esse movimento acontecer realmente mais ou menos para essa época que a gente estava falando, início dos anos 2000, né? E a gente está vendo que agora está tendo uma retomada muito grande também, né? Então é muito bom ter essa oportunidade de... Eu sou uma padeira caseira, né? Tô aqui Exato. Todo dia de manhã como as minhas panquecas de sobra, né? De levain. Tem tudo a ver, né, cara? Como dizem, a cerveja é o pão líquido, né? A gente está falando de fermentação, né? Então tem muita coisa ali que... Tem muito cervejeiro que hoje está mergulhando na coisa do pão. Mas voltando aí ao assunto, se deixar, eu vou devaneando aí. Nós dois, nós somos uma dupla, assim, tipo, para live de 3 Exatamente. horas. Exatamente. Exatamente. Então, Pedro, o que acontece? Eu tomei uma cerveja ontem, que eu adorei. Eu tô sendo um personagem aqui. E eu sei que ela é escura, mas assim, eu acho que escura eu não saberia fazer, porque é muito difícil. Então eu queria fazer uma cerveja assim, tipo Pilsen na minha casa, e quero fazer igualzinho, assim. Como é que eu faço? Como é que eu sei o que eu tenho que fazer, né? Que receita que eu tenho que seguir para fazer uma cerveja? Bom, acho que o primeiro passo, isso eu sempre costumo falar nos cursos, né? Nos cursos básicos, assim. Eu acho que é muito importante a gente ter um entendimento sobre o processo, né? O mais interessante da produção de cerveja caseira, a gente estava falando sobre isso mais cedo, é que
apesar de ser um assunto muito vasto, né, amplo, a gente começa a aprender sobre produção de cerveja e nunca mais para de aprender. Não existe aquele momento que você fala assim, agora eu aprendi tudo. Não, não tem, até porque novas descobertas continuam acontecendo, tecnologia entrando, trazendo novas informações, novas técnicas sendo desenvolvidas. Então, a gente está sempre aprendendo. Mas o que é mais interessante na produção de cerveja artesanal, no meu ponto de vista, é que a gente consegue produzir uma boa cerveja em pouco tempo, sabe? Não precisa você mergulhar num estudo muito profundo e denso, e só depois de muita prática e muito estudo é que você vai conseguir, enfim, produzir a sua primeira cerveja. Não. Eu gosto Você logo... de comparar com uma pessoa que vai fazer a primeira vez um prato um pouquinho mais complexo. Como diz uma amiga minha, assim, que ela tem pavor de cozinhar, ela fala assim, toda vez que tem uma receita tem escrito reserve, para você Exato. botar etapa, ela não gosta. Mas quem gosta de cozinhar, né, e isso aqui nunca viu um prato na vida, sabe que vai ver se tem todos a matéria-prima para aquele prato em Uhum. casa, vai ver se tem a panela correta para fazer em casa. O Então eu mise en gosto de place, começar de... né? Exatamente. Eu vou cozinhar uma coisa que eu nunca cozinhei, o que que eu preciso ter para É. cozinhar? A primeira coisa é isso, é você ter todos os insumos e todo o equipamento necessário, né? E aí, falando em equipamento, você tem desde o mais simples até o mais sofisticado. E, novamente, ponto para a produção caseira, porque para começar a produzir cerveja, você não precisa de equipamentos sofisticados. Existem métodos diferentes, como o próprio método conhecido como BIAB, que é um método simplificado, a gente não vai se aprofundar nisso aqui agora, mas é um método bem simplificado que demanda apenas, em termos de equipamento, uma panela, um saco de voal e um fogão, basicamente isso. Que é Não isso, né? precisa de muito mais. Diab é brew in a bag, né? Tipo, Brew in a bag. produza num saco, né? Então seria É, isso. na infusão, né? Uhum. Então, é muito simples. Dá para você começar com muito pouco em termos de equipamento, um custo realmente baixo. Então, assim, ter todo o equipamento, por mais simples que seja, e ter todos os insumos necessários. Agora, eu acho muito importante que a gente conheça um pouquinho o processo. A gente não precisa entender a razão de cada etapa do processo, entender o que está acontecendo quimicamente, biologicamente em cada etapa. Não precisa. Mas você precisa entender o processo. Olha, existem algumas diretrizes com relação a temperatura e tempo e quantidade. São as três variáveis. Quais são as quantidades de matéria-prima que você está colocando? No caso da cerveja, essencialmente o malte, os grãos, né? O lúpulo, a água e a levedura. São os quatro ingredientes básicos, vocês devem ter falado isso na outra live. Então você tem que saber as quantidades que você vai colocar de cada um desses insumos, isso vai estar na receita. Os tempos que você vai usar para cada momento da produção, né? E a temperatura que você vai estar colocando. Se você tiver uma receita que está especificando tudo isso e você seguir a risca, é muito provável que você tenha no final uma boa cerveja. Se for uma receita bem feita e tudo mais, você vai ter uma boa receita. Eu acho que esse é o primeiro passo, não se preocupar tanto em entender tudo que está acontecendo, e respeitar ali o processo, né? Essencial. Receita Só não é para apenas insumos, quantidade, mistura tudo. É o sim, processo, né? O é o processo é muito processo. importante. Tem que ter paciência, dedicar pelo menos nas primeiras vezes do dia para isso, né? Eu só vou, Exatamente. eu só vou me perguntar o que eu tô tomando, então a APA da Hildegard, que chama Santa. Ah, maravilha. E é isso, essa aqui é com lúpulo Tahoma. Mas só daí acrescentando para essa tua questão, que eu acho assim que você tocou num ponto importantíssimo, né? Não Uhum. precisa entender no detalhe tudo que acontece quimicamente, né? No processo de fazer cerveja, mas seguir corretamente aquela receita. E daí já partindo para um próximo passo, que é confiar da onde você está pegando esses insumos e a receita, né? Então a gente sabe, Uhum. por exemplo, que tem muitas lojas, né? Muitas brew shops que fornecem insumo. Tem, às vezes, os kitzinhos prontos, né? E a Isso. receitinha, o passo a passo, o que você tem que fazer. Mas se você for uma pessoa que está longe, que, sei lá, não quer seguir aquela receita, alguém te indicou alguma coisa, muita atenção aonde você obtém essa informação, né? Porque você tem que saber que aquela pessoa, de fato, sabe o que ela está falando, uma vez que você está começando ainda a aprender, né? É a fonte, né? A fonte da Uhum. informação. Isso é muito importante. Isso é muito importante. De fato, tem algumas lojas de insumo
que já vendem kit pronto, que geralmente vem com a receita, em geral a gente pode confiar, porque raramente alguém vai abrir uma loja de insumos sem que essa pessoa já seja um cervejeiro, né, que ela já tenha algum conhecimento, né? Mas hoje a gente tem outras fontes também. É importante buscar referências. Eu acho que assim, uma das coisas mais interessantes quando você vai buscar referências para cerveja artesanal é você buscar os grupos, sejam eles associações e confrarias, que reúnem pessoas que já têm alguma prática, né? É claro que você pode ir no YouTube, você pode ir na internet, você vai encontrar muita coisa, mas como você falou, né, Rosário? Como você ainda está começando, pode ser que você encontre uma fonte que não seja uma fonte, eu não vou dizer confiável, não seria essa palavra, mas às vezes a pessoa está com uma super boa vontade, está ali tentando ensinar alguma coisa, mas ela talvez não tenha o conhecimento necessário para passar o que é realmente essencial, né? Então, realmente é importante buscar com cautela onde é que você vai buscar receita, processo. E eu acho que uma das dicas é, quando você olhar uma receita, preste atenção, em vez dessa receita, além de dizer o que tem nela, ou seja, quais são os insumos e quantidades, se ela está detalhando para você esses outros pontos que a gente acabou de mencionar. Temperatura e tempo de cada etapa. Eu acho isso fundamental. Se a receita não tiver isso, a menos que você domine já o processo, você vai ficar perdido. Se você já é cervejeiro, domina o processo, e você pega uma receita que basicamente está dizendo insumos e quantidades e algumas temperaturas, você mais ou menos consegue inferir, né? Você consegue preencher ali as lacunas do processo. Mas se não é o caso, se você não tem ainda experiência, busque uma receita que seja bem completa. Se a pessoa especificou todos os detalhes, provavelmente é uma fonte segura. Mas eu acho que essa dica que você deu é muito legal. Buscar, por exemplo, kits prontos e receitas em lojas de insumos já consagradas, né? A gente tem várias hoje em dia. Não é que nem lá no início que a gente tinha que catar não sei aonde esses insumos. A gente, por exemplo, comprava basicamente malte pilsen, não tinha malte caramelo, malte torrado, a gente fazia isso no nosso forno, né? Obviamente não tinha a qualidade dos insumos que hoje a gente encontra aí no mercado, insumos importados e até mesmo nacionais. Nada fracionado, Não, a gente comprava sacas e dividia e tinha que... O troço ficava velho, sei lá quanto tempo funcionava isso, né? Essa é a grande diferença, né? Hoje você comprar de lojas de insumo também, você não precisa nem ter moedor em casa, né? Eles já mandam para você, né, tudo moído. É uma facilidade muito grande, muito grande. É claro que quando a gente começa a entender um pouquinho mais do processo, chega um momento que você quer dominar um pouquinho mais, você vai querer você mesmo moer e tudo mais. Mas é uma facilidade muito grande. Eu sempre falo isso nos cursos, né? Olha, gente, não vamos complicar, vamos começar com Biab, vamos seguir receita. Acho que uma dica boa para dar é o seguinte: segue a receita, uma receita boa. Não fique tão ansioso em querer você mesmo fazer a sua própria receita logo de saída, porque realmente, como a gente falou, é um universo muito, muito vasto, né? E para você desenhar uma receita, requer sim um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de prática, tá? Mas eu acho que o objetivo principal no início é produzir uma super cerveja, uma cerveja realmente gostosa, que você tenha orgulho e fale, nossa, que delícia, né? E aí você aos poucos vai experimentando também, né? Como a gente falou, você tem aí 4 ingredientes básicos, claro, tem receitas que levam muito mais do que 4 ingredientes, mas de uma forma geral são 4 ingredientes básicos, e você pode, uma outra coisa que eu recomendo muito pegou a sua primeira receita, produza ela uma vez, produza 2, produza 3, produza o máximo de número possível de vezes aquela mesma receita. Por quê? Quando você repete uma receita, existe uma coisa muito importante. Você vai poder comparar a primeira com a segunda com a terceira. Isso te dá uma referência, né, de comparação. Uma coisa que eu ia comentar, deixa guardadinho, né? Invasa, se você não for envasar todas, né? Quer deixar em barriga, etc, em post-mix, mas invasa algumas para ir comparando e, de fato, a repetibilidade, até porque a tua compreensão do que vai acontecendo vai melhorando ao longo do tempo, né? E exatamente. E anota tudo. Tem uma coisa que é muito importante que as pessoas não fazem, né? Você tem que ter um logzinho de tudo que aconteceu nos mínimos detalhes. Todo detalhe é importante. Então, assim... para poder rastrear, né? Acabou o gás do fogão ou do fogareiro, etc., no meio do caminho, saiu correndo para resolver de qual forma? Anota! Isso pode dar diferença no resultado final. E aí vem aquela... caseiro sabe como acontece coisa. Não, vai acontecer. Braçagem sem emoção não é braçagem, né? Não é braçagem. Isso é muito importante, realmente, o que você está falando, Rosário, é fundamental. Anota pelo seguinte, é aquela dica que a gente já deu no início, né?
esteja junto de pessoas que já estejam abraçando, de associação, de confrarias. Por quê? Quando você está com a sua cerveja pronta, apresente ela para os amigos, para essas pessoas que você está conhecendo. E se alguém notar que tem alguma coisa errada, muitas vezes um degustador experiente, só de provar, ele já tem ali uma boa ideia do que aconteceu, ele vai notar ali um off-flavor, né? Um sabor, um aroma, alguma coisa que está fora do padrão, e ele consegue identificar as possíveis causas. Só que muitas vezes, como a gente falou, as possíveis causas, isso nem sempre é uma única causa, né? Você nota um determinado defeito e você pode falar, olha, pode ter sido isso, isso, isso. Raramente vai ser, você vai poder apostar numa única causa. Então, se você tiver isso tudo anotado, ele vai te perguntar, cara, me parece que aqui a gente tem um defeito tal, isso pode acontecer por causa disso, disso, daquilo. Me fala um pouquinho sobre como é que foi o seu processo. E aí você vai descrever, olha, de fato, acabou o gás, e eu tive que correr, e aí eu não estava medindo a temperatura, foi um pouquinho mais para cima. Aí ele começa a juntar essas peças todas e ele vai achar para você qual foi a razão, né, daquele defeito. E você vai poder corrigir isso numa próxima braçagem. Então anotar realmente é fundamental, né? Só aproveitando o gancho de novo, tem uma pessoa que perguntou que se fazer uma smash, uma single malt, single hop, seria importante para uma primeira vez. Excelente pergunta. Né? Excelente. Posso dar minha opinião e daí você dá. Com certeza, por favor. Eu acho que mais do que uma cerveja que é um único malte e um único lúpulo, é você fazer uma receita e seguir o padrão da receita, claro que sem adicionar muitas coisas, muitas invenções, tipo condimentos, essas outras coisas, porque pode dar uma complexidade diferente e você desviar um pouco do perfil sensorial do resultado que deveria chegar na cerveja. Não há necessidade de fazer uma smash, né? Mas eu pessoalmente gosto, assim, a minha cervejaria eu procuro fazer basicamente single hop porque o foco dela é apresentar lúpulos, né? Então, se você põe um lúpulo só, você tem esse resultado. Mas eu não vejo isso importante. Mais importante para mim são esses detalhes que o Pedro falou, e isso é para você que está começando e para a gente para a vida inteira. Atenção a tempos e temperaturas, né? Então, por exemplo, você fazer uma smash, inventar de fazer uma smash lager, e você na tua casa que está começando agora, você não vai ter uma geladeira não necessariamente dedicada, mas ou com controle de temperatura, ou né, um fogão com uma potência talvez, né, importante de você conseguir subir e baixar a temperatura de mosturação. Esses detalhes são mais importantes do que você só pensar em ter apenas um malte e um lúpulo, porque se você tiver mais maltes e mais lúpulos e seguir o processo direitinho, né, numa receita relativamente simples, isso não vai ser tão diferente, não vai causar uma diferença tão grande. Perfeito. Perfeito, até porque o que você vai tentar evitar aí são esses off-flavors, né? Então, independente de ser uma smash ou não ser uma smash, se você cometer algum equívoco durante o processo, ou acontecer alguma coisa, né, mesmo que não intencional, que provoque um off-flavor, ele virá à tona, né? Agora, a pergunta foi bem interessante, né? De fato, você fazer uma cerveja de smash talvez ajude um pouco mais a identificar alguma coisa, né? Se a pessoa vai começar a fazer cerveja e ela já começa, de repente, com uma cerveja extremamente lupulada ou com vários outros tipos de insumos que vão trazer vão se apresentar de forma marcante, isso pode também ocultar um pouco off-flavors. Então, acho que no começo é muito importante a gente ter isso em mente, procurar fazer cervejas que vão permitir, caso haja um erro no processo, que surja esse off-flavor. E é bem o que você falou, Rosária. Ser uma smash pode até ser mais um fator que ajude um pouco nessa análise, pode até ser, mas não é o mais importante, como você colocou. Né? O mais importante realmente é você ter o processo todo muito bem desenhado, seguir ele à risca e anotar tudo, né? Isso é o primordial. E uma coisa super importante que você falou, que pelo menos para mim funcionou há muito tempo, e hoje, pelo tempo que eu já tenho na cerveja, eu acabei vindo para o outro lado, faça amigos que queiram beber sua cerveja. Vou dizer que isso você não vai ter dificuldade nenhuma. Querer dar cerveja para as pessoas para elas provarem, né? Assim, de cara você já vai ser uma pessoa popular entre os amigos, né? Mas também procurar se associar a pessoas que também já produzem e já entendam, como o Pedro falou, para dar opinião e tentar te ajudar a entender os resultados. E só dessa conversa, para você que nunca fez uma cerveja, fez a primeira e teve essa troca, você já vai entender
você já vai acumulando conhecimento da causa e efeito das coisas, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Então, hoje eu Eu digo que queria eu comecei tendo essa troca, aprendendo, olhinhos brilhando para as pessoas me passando informação, e hoje eu faço isso também, né? Exato. Eu queria aproveitar ainda aquele gancho da Smash e falar assim, repetibilidade, a gente já estava falando, eu vou até reforçar isso e explicar um pouquinho mais o porquê, né? Eu acho a repetibilidade talvez é uma das coisas mais importantes. Não só, como eu já tinha falado, porque você pode comparar a primeira com a segunda e ir notando a sua evolução, mas também porque você consegue, aos poucos, se você quiser brincar e entender um pouquinho mais sobre os insumos, você repetindo a mesma receita, depois você repetir 2, 3 vezes e notar a sua evolução, notar que você está dominando o processo, né? Você vê que na segunda, na terceira está ficando melhor, é a mesma receita e está ficando melhor, é porque você está dominando o processo. Depois que você sentir que você dominou o processo, você pode começar a brincar. Então, por exemplo, como a gente falou, procure não inventar muito. Vou colocar chocolate, vou colocar pimenta, vou colocar 1000 lúpulos. Não. Mas você mantém aquela receita, que é uma receita simples, e depois você começa a brincar um pouquinho com as quantidades de um único insumo, porque também não é legal você mexer com 2 ou 3 variáveis, porque aí muda muito o perfil da cerveja e você vai talvez ter dificuldade de entender qual foi a variável que mais impactou nessa mudança. Então, fala, olha, eu vou fazer aquela mesma receita que eu fiz 3 vezes, só que dessa vez eu vou mudar o fermento. Eu vou colocar um outro fermento, porque você está focado em entender o impacto do fermento na sua produção. Altera Depois, uma variável e vê qual foi o uma impacto. variável, exato. A variável pode ser uma mudança do tipo de levedura, né, da cepa da levedura, ou, se for a mesma levedura, você pode mudar, por exemplo, a temperatura de fermentação. Ou você pode mudar o seu inóculo, a sua taxa de inóculo. Você pode botar mais ou menos leveduras, claro, respeitando o mínimo e o máximo para que você tenha uma fermentação segura, uma fermentação saudável. Se você botar pouco demais ou muito, 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 você também vai incorrer em questões aí que podem provocar off-flavor na sua cerveja. Então, isso é uma brincadeira legal. Mesmo que você esteja repetindo a mesma receita, você pode brincar com ela, não no início, um pouquinho depois, mas você pode brincar com ela mexendo com um dos insumos. E você pode mexer em temperatura, no caso da levedura, em quantidade, em tipo, né, ou cepa de levedura. E aí você vai começar a ter um aprendizado muito legal, prático, empírico, que vai te trazer muito conhecimento a respeito disso, de como que esses insumos, esses ingredientes funcionam e interagem entre si. Para mim, esse é o primeiro passo para você começar o processo de se tornar um designer de cerveja, né? de receita. Você quer desenvolver a sua própria receita? Nada melhor do que você realmente fazer esses experimentos e, repito, reforço o que a Rosária falou, anotando tudo. Mudou a levedura, mudou a quantidade, mudou a temperatura, anota tudo. Guarda, como ela falou, guarda como a Rosária falou, guarda as amostras. E com essas anotações, é assim que você vai se tornar um bom desenvolvedor de receitas. E é claro que lendo muito também, porque aí entra a questão de cálculos, entram algumas coisas que análise de fichas técnicas que também são muito úteis na hora de você desenvolver uma receita. A gente vai, eu acho que já dá para a gente até dar um pulinho maior, mas antes eu só queria mostrar. Então tem alguns livros, né, que tem receita e explicações, né? Tem o How to Brew do Palmer, que é a Bíblia do caseiro. Bíblia, né? A Bíblia. Eu não vou nem me exibir, porque todos que eu vou mostrar aqui eu tenho autógrafo de todos os monstros. Olha só. Deve ter também, né? Tem outro aqui também, Modern Recipes, que é do Gordon Strong, que ele é muito outro bom. gênio também. Brewing Better Beer, Radical Brewing, claro que esses aqui já são Olha, um pouco mais isso aí então nem avançados, se né? fala. Não, nem se fala. Mas assim, tem muito livro de pessoas muito conceituadas, né? Tem também os 4 livros, por exemplo, dos 4 insumos para quem quiser já se aprofundar. Mas a que gente agora tem em português, viu? Tem, eles estão saindo quase saiu lúpulo já, saiu água. Acho que a água. Eu tenho uma inside information que o de levedura tá saindo daqui a pouco mais. Maravilha. Então, tem bastante literatura, mas eu vou dizer assim, tipo, pessoal, ler sobre cerveja em inglês é diferente de falar inglês, assim. A gente tem que conhecer, até porque a maior parte do que a gente tem e do que está acontecendo agora, mundo afora, é inglês. Todo mundo... É o inglês fundamental, né? A gente tem que...
Mas É. assim, tipo, então eu já fiz, sei lá, 4 vezes a minha APA, né? Várias vezes, igualzinha, assim, tipo, a mesma receita, anotei quando deu isso e aquilo, etc. E agora eu quero fazer de novo essa APA, mas eu quero começar a variar conforme você falou, Pedro. Ou mudar a levedura, ou tipo, eu não quero mais usar aquele malte. Me falaram que tem um malte, sei lá, melanoidina, que eu gosto, que me disseram que é super legal, né? Então, e daí Isso. como é que eu faço para calcular isso, né? Uhum. Tem alguma ferramenta que eu possa usar para me ajudar a fazer isso? Tipo, pegar aquele kit que está pronto e dar uma mudadinha? Tem várias ferramentas, né? Tem um site conhecido, bem conhecido do cervejeiro, chamado Brewers Friend. Esse site tem muitas ferramentas. É interessante que é como se fossem módulos, né? Então você tem uma ferramenta específica para calcular a dosagem da levedura. Você tem uma ferramenta específica para calcular a combinação de maltes, o que vai te trazer em termos de OG. Vamos lá, aqui não é para a gente aprofundar muito, mas em termos de vamos traduzir um pouquinho. Quando a gente produz cerveja, na primeira etapa a gente está produzindo um líquido bem açucarado, né, que vai ser fermentado e esse açúcar vai ser convertido em álcool. Então, a nossa missão é prover essa mistura repleta de açúcares. Parte desses açúcares fermentam, outra parte não fermenta. Então, sabendo que o mosto é uma mistura com açúcares, essa receita, né, essa combinação de maltes e tudo mais, é o que vai determinar essa quantidade de açúcares que a gente vai ter no nosso mosto. Então, tem ferramentas específicas que vão nos ajudar a calcular a quantidade de malte que a gente vai colocar para conseguir essa mistura com a quantidade de açúcar que a gente deseja. Essa quantidade de açúcar varia por razões bem simples. São açúcares que, quando não fermentados, eles vão permanecer na cerveja, contribuindo com aroma, sabor, corpo, mas quando fermentados, como a gente falou, vão ser convertidos em álcool. Então você pressupõe que quanto maior a quantidade de açúcar, maior o potencial alcoólico da sua cerveja, né? O teor alcoólico vai depender não só da quantidade de açúcar, mas de outros fatores, a fermentação em si e tudo mais. Mas potencialmente, quanto mais açúcares você conseguir, mais alcoólica é a sua cerveja. Então, tem ferramentas para isso também, para você calcular a dosagem de malte que você vai colocar. Então, outra que Só vai vou te ajudar aproveitar, na desculpa dosagem de lúpulo. te cortar, Pedro. Perguntaram se tem algum e-mail para ver sobre essas literaturas. Gente, vocês podem mandar mensagem tanto para o Pedro quanto para Pode. mim pelo Instagram, né? E a gente À encaminha vontade. essas dúvidas todas para vocês, né? Então o Pedro é @Pedro Ribeiro Cervejeiro, né? Isso. E o meu é @Rosária Pentes Pacheco. No card, lá na revista da cerveja, tem os nossos nomes. Lá nos procurem e tirem. A gente pode responder essas dúvidas mais pontualmente, né? Com O Pedro dá certeza. curso. Olha só, baita Isso. professor, super tranquilão. É isso Tá? aí. Então vocês Adoro, cara. É mandem a melhor coisa mensagem do de mundo. todas as dúvidas que vocês tiverem pra gente depois. Se quiserem saber de alguma literatura, os É nomes disso que a isso. gente está falando para vocês, mandem depois que a gente responde, tá bom? Super à Desculpa, Pedro, disposição, porque a live é te cortar. rapidinho, né? A gente não pode se aprofundar Quando vê, muito. acabou. É. A gente Mas já passou de fechando, 30 minutos, já passou da metade. Nossa, mas fechando, né? Eu citei, por exemplo, o Brewers Friends, que é um site, você entra lá e tem essas ferramentas, tem aplicativos também. O próprio John Palmer tem um aplicativo. Agora, o mais conhecido entre os cervejeiros é um software que também tem para celular, em aplicativo, se chama Beersmith, ou seja, Beer de cerveja e Smith de Silva, né? Beersmith. E é uma ferramenta bem completa, talvez a mais completa, mais complexa de todas, e é uma ferramenta que já reúne, é como se ela reunisse todos esses módulos, né? Então ela tem várias abas, vários módulos que você consegue ali trabalhar do início ao fim, desde a escolha dos maltes, tem uma biblioteca de malte, tem os guias de estilo que vão te auxiliar na montagem da sua cerveja sem se perder, né, nos parâmetros essenciais, porque cada estilo de cerveja tem algumas características que devem ser respeitadas. Se você quiser que a sua cerveja fique realmente enquadrada dentro daquele estilo, né? O que não quer dizer que você não possa produzir uma cerveja que não esteja enquadrada em estilo algum. O mais importante é que ela seja equilibrada, que ela seja agradável, né? Então, E ele é ela não precisa. interessante justamente por isso, né?
Você tá, até para você aprender a fazer receita, ele te ajuda. Você vai colocar lá tudo que você quer e daí ele vai te dar qual é a cor, É, né? Qual é o potencial alcoólico daquela cerveja, como dentro ou perfeito, fora ela tá. Então é legal que você fica botando e tirando informações e ele fica andando perfeito. naquela reguinha, assim, é super interessante, né? Você pode errar bastante sem gastar nada, né? Ali você Nossa, monta, ih, ficou ruim essa cerveja, você nem fez ainda. Mas, ih, cara, olha só, ficou alcoólica demais. Ih, ficou estranho. Só tem um detalhe que eu gosto sempre de frisar. O Beer Smith, cara, é incrível, todo cervejeiro usa. Eu, particularmente, eu quando vou elaborar uma receita, eu não começo com Beer Smith, né? Eu vou fazer até uma analogia, né? Eu sou designer, então, assim, quando eu estou desenvolvendo um rótulo, um logo, alguma coisa, eu não começo já no Photoshop ou no Illustrator, que são softwares, né, para execução. Eu costumo começar no rascunho, sabe? Na mão. Porque na mão eu tenho muita liberdade, eu posso viajar e fazer o que eu quiser, não tem nada me limitando. Se eu partir direto para um software e eu não tiver um domínio completo daquele software, eu posso acabar entrando num vício de um hábito, alguma coisa assim, e brecar um pouco a minha criatividade. Então, eu gosto muito de começar a elaboração de uma receita pensando de uma forma bem livre em insumos, eu estudo cada insumo para entender quais são as características que esse insumo tem, em termos assim de ficha técnica, né? Em termos de ele está contribuindo com carboidrato, ele está contribuindo com algum tipo específico de açúcar, né? Que é um carboidrato também, mas é amido, é açúcar. Ele está trazendo algum tipo de aroma por conta de óleos essenciais que ele tem, mesmo que não seja um lúpulo, ou ele tem muito óleo, de que maneira isso pode impactar na minha cerveja, tem muita proteína, então eu entendo os insumos, né, que eu estou querendo trazer, e aí eu começo a desenhar, faço alguns cálculos na mão já, para ter uma... E aí no final eu jogo no Beer Smith, onde eu vou fazer um ajuste fino. O Beer Smith vai servir também para eu ter aquilo registrado, para eu fazer escalonamento. De repente eu fiz um protótipo em casa e depois eu vou para a fábrica e eu posso escalonar na fábrica. Tem todas essas questões. E fazer pequenos ajustes, né? Mas ele é fantástico também para isso que você falou, Rosário, porque você põe, tira coisas e ele já te dá ali os parâmetros e você vê o que está acontecendo. Então, ajuda muito nesse estudo, sem dúvida nenhuma. Mas tem um detalhe que eu acho que é muito importante. O Beer Smith ele vai te dar respostas imediatas com relação a esses parâmetros, como teor alcoólico, a AOG, né, a quantidade de açúcares iniciais. AOG não é apenas açúcar, mas eu estou simplificando, tá, gente? Para quem já conhece cerveja, fala, pô, Pedro falou que AOG é só açúcar. Não é. Mas assim, em termos didáticos, né? A quantidade de açúcares que a gente tem ali no nosso mosto, a quantidade final, ele calcula isso tudo, IBU, amargor, mas ele não diz para você se ela está equilibrada ou não, ele não diz para você se tem off flavor ou não tem off flavor, ele não diz para você se a quantidade de casca de laranja que você colocou é o suficiente para dar o impacto que você queria que desse os óleos da casca de laranja na sua cerveja, considerando os maltes, os lúpulos que você colocou, porque tudo é uma sinergia, né? Então, sim. aquela quantidade de laranja que eu coloquei na minha Vitibia, mesmo sendo igual à quantidade de laranja que você colocou na sua Vitibia, pode não ter sido suficiente em decorrência dos outros insumos que eu coloquei lá e que estão, de alguma maneira, competindo ou criando uma sinergia. Hum. Então, assim, eu tenho às vezes um pouco de receio que as pessoas acham que assim, eu vou mexer no Beer Smith, agora eu faço receita e o Beer Smith ele me resolve toda a minha vida. O Beer Não. Smith é uma excelente ferramenta que vai auxiliar, mas uma boa receita tem que ter essa compreensão também, né, dessa sinergia, do impacto, testes são necessários, o Beer Smith não resolve a vida toda, mas ele é fantástico. Então, nossa, foi enorme a volta aqui, mas em termos de ferramenta, a mais comum Ó, é o tem Beer uma pessoa Smith. falando do Brewfather. Esse eu nem conheço, falando que ele é muito mais intuitivo. Não Pode conheço. ser. Brewfather seria do. Será que seria o aplicativo do equipamento do. Como é que é o nome? Eu já usei pra caramba. Não é Brewfather? Não, agora esqueci o nome. É um equipamento inglês, se não me engano, fez muito sucesso há uns anos atrás, que é um Hum, single vessel, né? hum. Automático. Aquele É, automático pode ser. como é Também que é o tá nome falando do agora? calcoliamo italiano, né? O calcoliamo que ele é. Sim, conheço Ah, fala também. aqui, Grandfather. Grandfather.
Grandfather, exatamente. Isso. Então, provavelmente deve ser o E, software da Grandfather, né? Fala da gente, Almeida, me salvando aí. gente, olha Meu só, tem brother. assim softwares que são gratuitos, tem os que são pagos, tá? O próprio Beersmith ele é pago, mas você paga uma licença que dá para duas pessoas, então mais um motivo para você achar um parceiro de fazer cerveja aí. E ele, você paga uma vez, ele fica assim ad E é eternum, né? barato, é É barato. barato. É Então, aquilo, né? O Beer Smith, você paga e ele é bem assim mais complexo, né? Não que sim, você consegue, mesmo sem usar todo o potencial dele, você consegue fazer um bom uso dele. Agora, tem ferramentas que são mais simples. Então, para quem está começando, talvez seja interessante usar ferramentas um pouco mais simples, sim. né? Porque ele é assim, eu sempre falo assim, é tão simples você começar a produzir cerveja, né, e fazer cerveja boa. Agora, é um assunto complexo. Mas é simples, então eu procuro sempre dar assim, umas dicas de como começar sem encontrar tantos obstáculos, sabe? Eu não quero de cara apresentar para a pessoa que está começando a ferramenta mais complicada, ou a receita mais complexa, Não, ou o ela tem que equipamento mais... começar, tem que fazer cerveja, tem que sair Você daqui faz empolgado, eu quero fazer cerveja. com o equipamento mais simples, o software mais simples, ou sem software no início, né, com a receita, uma boa receita, o equipamento mais simples do mundo. Se você respeitar o processo, tiver os insumos e uma boa receita, você vai fazer uma ótima cerveja. Esse é o primeiro passo, porque depois que você fez a sua primeira receita e você gostou, aí não tem mais volta. Aí já era. Aí Tem você aquelas pode ir para o duas nível 2, pessoas, né? 3. Eu digo, não pode ser preguiçoso. Aquela pessoa que tem preguiça de lavar panela, essa coisa toda Ah, assim, é. é só o bebedor de cerveja, que a gente também não É. se opõe. A gente Por também é isso que é legal super. abraçar com amigos, né? Tem sempre aquela ajudinha também. Isso, exatamente. Então, assim, mas depois que o bichinho mordeu, você não para mais, assim, porque é muito mágico você pegar, né, alguns É, insumos separados e é mágica. passou, sei lá, umas semanas e você tá com uma cerveja que você fez em casa, assim, tipo, uma coisa não tem preço, assim, você produzir a sua Exato. própria cerveja. É muito legal, é muito E aí, gostoso. se começar a ficar complexo, não importa mais, você já está totalmente abduzido pelo assunto. Aí pode ficar complexo à vontade, você vai E daí quebrar a você cabeça, quer que fique, né? Você começa nunca mais parar de estudar, né? porque fascina, né? Você, de repente, já fez uma super cerveja e você vai estudando e fala, nossa, quer dizer que também tem isso, quer dizer que também tem aquilo outro. O negócio não acaba, né? E a gente fica inventando moda, a cada ano tem outras tendências e modas que vão surgindo, né? Óbvio. E daí você vai querer fazer também. E daí, gente, eu convido, o Pedro, ele é da Serva, né, da Serva Carioca, né? Eu tô meio Isso. parada, mas por muitos anos fui da Serva Gaúcha. Então, convido, assim, cada um aonde está, procurar a serva mais próxima, né, também, porque eu acho que é importante, assim. Cerveja é um Sim, produto, é uma bebida que naturalmente é da celebração, né, da troca, então é muito legal ter essa troca também na hora de produzir, né? é. Então, boas práticas, muitas vezes, por exemplo, a Serva Gaúcha aqui, ela fornece todo o equipamento, se você é associado, você pode ir lá marcar qual é o Isso é dia que você vai passar. fantástico. Gente, Pedro, tem água quente na torneira para você fazer filtrado. Maravilhoso. Câmara fria com temperatura de fermentação e maturação, brew stand, Olha, panela, etc. Se você quiser comprar suas coisas, você pode comprar. olha, Mas nem Rosária, precisa, né? Nem precisa para poder fazer cerveja. Então é muito legal. Então tô com muita procure assim vontade de as ir aí. confrarias, né? Faça essa parceria. Só, Isso é muito legal. As só confrarias a são muito cerveja. legais. As confrarias são muito legais porque é uma coisa bem local. Normalmente tem sempre uma confraria próximo, né, da sua cidade, do seu bairro. Então, isso é uma facilidade. Em geral, as confrarias trabalham no âmbito mais local. As acervas, né, já tem uma proposta um pouco diferente, mas são complementares. Não é uma coisa ou outra, é uma e outra. Você pode participar de confrarias. Aqui no Rio a gente tem Festival das Confrarias e ao mesmo tempo para participar das acervas, até porque a acerva tem no âmbito bem local, regional, né, estadual e nacional. Os encontros nacionais da acerva são incríveis. Eu acho que não tem nada no Brasil assim parecido. São cervejeiros caseiros que entram, que levam suas cervejas, que participam de concursos, e cada ano é numa cidade diferente. Então você conhece pessoas do Brasil inteiro, faz novos amigos. Isso é uma marca da acerva, né? A Sim. serva, além de ser um meio onde você vai ter informações muito pertinentes, importantes, interessantes sobre produção de cerveja caseira, é um lugar onde você faz amizade, é um Nossa, espaço assim, sempre muito democrático.
Sim. muito democrático. Você tem ali homens, mulheres, pessoas de todos os credos, raças, cores, se dando bem e trocando ideia e sabe? E é incrível, é incrível. É um ambiente muito saudável, assim, em termos de troca. Eu costumo dizer, é uma prática muito legal porque ela não é restritiva de forma alguma. Qualquer pessoa pode, exceto menor de idade, mas qualquer pessoa. É uma prática aberta Mas a vou te todos, dizer sabe? assim Não que tem vai limitação. até menor de idade, assim, é muito legal que Não, é eles vão, família, participam, né? Eles só é não vão muito beber, familiar, mas né? Não vai é, beber, né? Mas é muito é familiar, uma isso é associação muito muito legal. familiar. E isso que você falou da serva do Rio Grande do Sul, eu fico encantado, assim, sabe? Que chega ao ponto de ter um espaço para receber as pessoas que, sabe, você não precisa nem comprar ou sair comprando equipamento de cara, você vai lá e já começa a aprender produzindo ali. Isso é incrível, isso é Sim. incrível. Ó, a Tamara fala que tem vontade de um dia participar de concurso. Tamara, tá fazendo a tua VIT, já manda para concurso. Porque o lance do Já concurso, manda. daí vem a parte que me toca, né? Eu sou juíza, basicamente cresci como juíza em concurso caseiro. Hoje eu sou juíza também de comerciais, mas eu continuo julgava, pelo menos pré-pandemia, concursos caseiros, né? E a questão do concurso não é só ganhar medalha, é também fazer esse papel de te dar um retorno, te dar um feedback de correções de possíveis problemas que podem ter acontecido com a tua cerveja, né? Perfeito. E daí a questão dos guias de estilos também te ajudam nesse sentido. Então, o BJCP, que é um guia de estilo voltado para caseiro, por exemplo, você que fez uma Vitbeer, você entra lá, BJCP, né? Guia de estilos, vai ver Vitbeer. Ele vai te contar a história da Vitbeer, quais são os estilos semelhantes, o que se espera de aroma, sabor, sensação de boca, retrogosto, etc. Quais são os estilos, quais são os rótulos que são referência no estilo, né? Tudo isso, insumos mais utilizados, né? Qual é o tipo de levedura, qual é o tipo de malte, etc. Então, também é uma forma de te ajudar a montar a tua própria receita, né? Eu, Então, o que não falta é informação nesse mundo da cerveja para a gente se jogar e querer aprender, né? Uma coisa que eu acho bem legal é isso. Você pega o guia e pega os rótulos de referência, ou alguns que nem constam lá, até porque é difícil encontrar um rótulo nacional lá, e faz a sua degustação com o guia na sua frente, né? Vai lendo, vai tomando e vai pegando essas relações. Isso é bem legal. Uma outra coisa que eu acho bem legal, além do concurso, a gente estava falando sobre isso mais cedo, né, Rosária? No caso das acervas, algumas já fazem isso, é a sabatina. Não sei se na Já cidade tem uma da. pessoa comentando aqui, falando da sabatina. Ah, Conta pra gente um a pouquinho. sabatina é muito legal. A sabatina é muito legal, porque aí você cervejeiro caseiro, vai na sabatina da sua serva, e na sabatina a serva chama cervejeiros que já têm uma prática, que já estão há algum tempo aí, né? Alguns são até do mercado cervejeiro mesmo e nunca largaram a serva, né? Outros, mesmo não sendo, têm imensa experiência no assunto. E esses especialistas, eles vão se reunir e vão degustar a sua cerveja, às vezes é um só, pode ser mais, vão degustar a sua cerveja e vão dar um parecer técnico mesmo, sabe? Bem formal. Porque nos encontros da serva, as pessoas levam, tomam, trocam uma ideia, mas é uma coisa mais informal, que já é muito interessante e válido. Mas a sabatina já tem um caráter um pouco mais formal, né? E aí você sai de lá com um feedback bem completo, isso também é bem interessante. A gente faz aqui também e é bem legal. A gente chama de encontro fechado, né? Ela é de São Porque tem os Paulo. encontros abertos, que é festa e festa, churrasco, bebedeira, aquela coisa toda, né? Mas tem os encontros fechados, que é essa sabatina, né? Onde tem as pessoas mais experientes, as mais novas. A única regra é que para participar você tem que levar a tua cerveja e ela vai ser tomada por todo É, mundo também. Não pode ir só de ouvinte, exatamente. assim, tem o pedágio de levar a cerveja. E é super E, legal. e você Meu falou, primeiro Rosária, no, encontro fechado, eu quase morri de dor de barriga, de nervoso, das pessoas dá um avaliarem minha nervoso, cerveja. né? Nossa, Será eu que vão passei muito mal. gostar? Mas o pessoal sempre é muito acolhedor, né? O pessoal é muito Sim, sim. acolhedor. Não vai acontecer de alguém chegar e, nossa, que coisa horrível. Não existe isso. Até porque o cara que hoje faz cerveja muito bem, cara, em algum momento a cerveja dele não era tão boa assim, né? Sem dúvida. Então, Então, Pedro, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi. Te lembra qual foi a tua primeira cerveja, assim, que você produziu? Como é que foi? O que que lembro. aconteceu? Pois é, quando eu voltei lá dos Estados Unidos, né, eu não vou nem considerar a que eu produzi lá com esse meu amigo, porque eu era muito mais plateia do que realmente alguém fazendo cerveja. Eu devia estar mais atrapalhando do que ajudando. Mas quando eu voltei para o Brasil, e aí eu convenci esses meus amigos, o Mauro Nogueira e o Thiago Dardot, que são fundadores junto comigo da Confraria do Marquês,
a gente começou a correr atrás de insumos e tudo, a gente conseguia duras penas e começamos a produzir. E foi muito incrível, né? A gente tinha um parco conhecimento, né? A gente, naquela época não tinha redes sociais tão amplas e tal, a gente ia no Orkut, conseguia algumas dicas com Nossa. alguns hermanos da Argentina, era bem complicado. E a gente começou a fazer, assim, né? Meio que dando com a cara no negócio mesmo. E aí, as primeiras, é interessante que a primeira cerveja que a gente fazendo com muito cuidado, com máscara e tal, parecia época de Até pandemia. máscara vocês colocaram. Porque a gente está preocupado com a questão da contaminação. E a gente fez, né? E aí botou para fermentar, depois maturou e tal. Quando a gente abriu, sabe? A gente pegou a garrafa e você abre. E na hora que você faz assim, tira a tampinha, faz aquele... Sabe? Quando faz aquilo, você já entendeu que vai refermentar na garrafa, que vai produzir CO2, você entendeu a lógica. Mas quando você faz, você se espanta, como se você não estivesse acreditando que aquilo fosse acontecer. E é uma Sim. emoção muito grande, né? Eu E a gente falo para as botou no pessoas copo. no curso de análise sensorial que a gente avalia com os nossos 5 sentidos, inclusive da audição. Sim, E o cervejeiro caseiro é o principal sentido, porque se você é. fez tudo isso, né? Você abriu a garrafa e não fez o pss, você brocha e não sente mais gosto, Na aroma, hora, né? nada, Às nada, não vezes você tem abre mais assim, não faz graça. barulho nenhum, aí você, um olha pro outro e fala, ih. Aí a gente botou no copo, cara, né, cervejinha, corzinha linda, fez espuma, a gente, nossa, que maravilha, maravilhoso, não sei o que tal. Brindamos, tal, sentimos aquele aroma, pô, bem diferente, né? É diferente. A gente tomou, deu aquele gole, um olhou pro outro assim, esperando que o outro falasse, e aí, o que você achou, o que você achou? É. Primeiro comentário foi diferente, né? Só um segundo, o Kaique tá atrapalhando aqui, cara. Olha só o que o cara tá Ah, falando em Kaique, letras garrafais. mas eu não tenho como salvar, né? Porque Sou eu eu que sou salvo o convidado. Kaique, né? Vai estar lá na revista da cerveja. É, exato. Desculpa, mas é que ele botou em letras garrafais, eu tive que parar tudo. Nosso presida. Mas aí fica aquela coisa assim, Vocês acharam um é gosto diferente. diferente? Diferente, não teve aquela coisa, nossa, que fantástico, tipo assim, diferente, é diferente. É isso aí, né, galera? É cerveja artesanal, é isso aí, é diferente. Isso aqui não é Qual era o qualquer. estilo? Cara, eu acho que foi Pale Ale, porque geralmente a gente começa com uma Pale Sim. Ale, algo do gênero, né? Tem muito tempo, eu não tenho certeza. Mas o fato é que a gente achou estranho, mas a gente começou a tomar, era muito diferente e tal. E a gente assim, é isso aí, cerveja artesanal, imagina se vai ser igual cerveja de massa, conseguimos, está fantástica. Claro que depois a gente continuou fazendo, foi, a gente percebeu, se deu conta, olhando no retrovisor, que ela estava totalmente contaminada, aquela cerveja, estava horrorosa, ela estava uma porcaria. Ela estava diferente, não era porque ela era uma cerveja artesanal tão mais incrível que uma cerveja de massa, é porque ela estava contaminada. E olha que a gente estava de máscara, né? Mas a gente foi Vocês pegando o estavam cuidando jeito. tudo na mostura, só esqueceram na fermentação, assim, de ver se não Exatamente. sanitizaram direito, sei lá. É. Mas era uma época bem legal, assim, os equipamentos eram improvisados. Como eu falei, a gente não tinha loja para ir comprar um malte carafa, comprar um malte carahel legalzinho e tal. Não, a gente tinha que comprar malte pilsen e fazer o malte caramelo a gente mesmo. A Ah, gente e acesso à informação umidificava, também, né? Eu acho que era outra coisa, né? era muito no chute, propagação de levedura também, sabe? A gente fazia no chute, era tudo muito doido, né? Mas foi Propagar assim, foi melhorando, fermento e a gente, Fleischmann. exatamente, por quem não fez, né? E aí foi daí que começou a ideia de fazer o curso, né? E vou te falar, se tem, a gente falou de como aprender, né? Lendo, indo em acervas, indo e tal. Agora, eu aprendi demais dando curso, viu? Você não tem nada que te ensine mais do que dar curso, né? Ali na frente com os alunos, cara, cada curso que eu dou tem sempre assim, alguns alunos que trazem uma questão, sabe, nova e aquilo te coloca para ir atrás, estudar e buscar aquela informação. Então, por isso que eu adoro tanto dar É cursos. muito bom, é muito bom. Pedro, nós estamos nos nossos últimos 5 minutos. Já? É uma coisa louca, eu tô falando, a gente nós Ridículo. somos feitos para live de 3 horas. Exatamente. Mas então, se a gente for resumir para a pessoa, então ela já tem os equipamentos, ela já se organizou, né? Mas ela Uhum. quer fazer então a primeira ou ela tá começando, engatinhando assim, não entre em pânico, não precisa dominar absolutamente tudo, né? Não. Quanto menos souber na primeira abraçagem, melhor. Tem um mínimo que você tem que saber e o ideal é que não Segue passe processo. disso. Se você passar em termos de informação daquele ponto ideal para a primeira abraçagem, você começa a se preocupar demais com coisas que você não deveria se preocupar na primeira abraçagem. E aí é que pode dar errado.
Então, assim, eu acho que um curso é legal. Quem tiver a oportunidade de fazer curso, eu acho que é válido, é um atalho, já te dá as informações, né, básicas mais importantes. Frequentar servas e confrarias eu acho que é fundamental. E como você falou, Rosária, fez a sua primeira cerveja, mostra para as pessoas, mostra para os seus amigos, mas se os seus amigos não forem cervejeiros, mostra também para quem é cervejeiro, para quem já produz, porque é uma opinião mais balizada, né, mais completa. Isso é muito importante, porque quem produz cerveja não vai mentir para você. O amigo pode ser, né, camarada, fala, não, tá Sim. ótimo, ele pode talvez nem entender tanto assim. Ele tende a gostar, mas quem é cervejeiro e produz, jamais vai virar para você detectar um defeito e falar, não, ó, tá legal, tá bacana, imagina, é isso aí. Não vai, entendeu? Porque sabe que não é essa a proposta, né? E dá uma olhada na receita, vê se é uma receita completa. Beer Smith eu já sugiro deixar para uma segunda etapa, não começar de cara, porque eu acho que não é legal tentar fazer uma receita, você mesmo criar uma receita já na primeira abraçagem, na segunda. Domina o processo, eu acho que essa é a dica assim, de ouro, né? Domina o Sim. processo e E colhe se nas for, pessoas que estão e na abraçando. hora que você já estiver um pouquinho mais confortável, você já repetiu algumas vezes, experimenta fazer essas trocas, né? E daí aí tá a Brinca, questão do cálculo, né? Você já entendeu o exatamente. que que o malte traz para a cerveja. Então, ao invés de usar 100% malte Pilsen, pega um outro malte que vai ter características diferentes, pesquisa essas características, né? E daí começa a questão de Uhum. você aprender de fato a calcular, na Olha substituição outras receitas, olha os e observar. percentuais, né? Segue mais ou menos que os percentuais, qual é a média. E aí lá na frente você vai justamente fazer o contrário, você vai romper com tudo isso, vai subverter toda a ordem, você vai inverter os percentuais todos. Mas no início você, né, vai devagarzinho, vai mais ou menos repetindo uma receita, vai entendendo como é que são os percentuais, você vai ver que por mais diferentes sejam os rótulos, existem algumas premissas em termos de relação de maltes, de lúpulo. Você sabe que o ideal é você garantir um mínimo de malte base, assim, assado. E aí depois, lá na frente, com experiência, você inverte tudo, bagunça tudo. Mas aí Bagunça você está fazendo com propriedade, aí você realmente já imagina o que vai acontecer, né? Aí você bota outros insumos, dá uma pirada. Dá uma pirada. Só a última perguntinha, então. Cris Bianco perguntando qual é o Cris! estilo mais simples para iniciar? Cara, eu sempre Para não sugiro Pale errar, para não Ale. ter erro. Eu sugiro Pale Ale. É uma cerveja que eu gosto de sugerir para começar. É uma cerveja que tem presença de lúpulo, tem presença de malte, você entende ali a relação de tudo. Ela é uma ale, a levedura também tem a sua parte ali, mas nada de uma forma tão gritante que possa encobrir um defeito ou outro. Ou seja, você tem um pouco de tudo, né, que tem naquela receita, o malte, o lúpulo, a levedura. E você consegue perceber isso tudo, né? E de uma forma bastante equilibrada. Então, eu acho que é o ideal, sem que nada encubra defeitos e coisas do tipo, né? E o processo é um processo relativamente simples. Se você vai começar com uma lager, por exemplo, você pode ter uma dificuldade maior, porque a lager é um tipo de cerveja mais delicado, onde erros podem acontecer se não tiver um controle mais rígido, especialmente na fermentação, até mesmo na fase quente. Então, você também não quer começar errando demais, né? Então, na lager, especialmente, eu digo assim, lagers leves, né? Uhum. Claras. Você não quer, de cara, fazer uma cerveja que vem com muitos off flavors, que isso desanima. Tem que ser informação na medida certa, foco no processo e um estilo de cerveja que não vai dar errado, mas que também não vai te enganar. Não vai trazer um insumo que vai encobrir qualquer erro e você ficar achando que já está braçando tudo certo quando ainda tem algo a melhorar, né? Perfeito. Gente, quem ouviu antes, quem chegou depois, então, essa live vai ficar gravada um tempinho na revista no feed da Revista da Cerveja. Segue o Pedro, segue a mim. Se vocês tiverem É qualquer isso dúvida, aí. quiserem trocar uma ideia, segue a gente e manda mensagem que a gente tá super afim de conversar com vocês, tá bom? Legal, Rosária, Pedro, legal. super prazer conversar contigo. Pô, o E prazer louca foi para abrir isso todo meu. tudo, para me jogar aí nesse Rio de Janeiro e a gente bater um papo ao vivo. Venha para cá que a gente vai rodar, eu vou te levar nos lugares legais, os lugares que a gente frequenta, como Na Real, como Raiz, enfim, DNA, Overhop. Aqui tem, sabe, pubs e brewpubs de cervejarias incríveis, como Overhop, a Ocos Pocos, tanta coisa legal, vale a Maravilha. pena. Vem Mesma para coisa cá que a gente está aqui. esperando você e todo mundo que está aqui na live. Procura a Joia. gente.
Tá bom. Gente, boa noite. Um abraço e mandem Valeu, mensagem. Tchau, beijo, tchau. tchau, tchau.